Vamos lá, pessoal. Vamos continuar e vamos falar agora sobre algarismos significativos. Vocês já viram que grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, que nós utilizamos algum equipamento de medida para fazer essa medição. Contudo, esses equipamentos de medida, eles apresentam algumas limitações. E aí, para isso, a gente precisa representar essas medidas de forma fidedigna, de forma que não leve a gente a cometer erros. E aí, para isso, a gente precisa, então, compreender o que são os algarismos significativos, que eles têm origem exatamente na natureza do instrumento utilizado na medição. Por exemplo, aqui eu coloquei exatamente uma pequena régua, apenas uma pequena porção dela. Digamos que eu tenho uma determinada letra ou uma determinada peça que eu deseja medir o valor o comprimento dessa peça. E aqui está representando exatamente que eu posiciono essa peça no ponto 0. Contudo, eu venho aqui e tenho certeza que essa peça tem acima de 5 centímetros, acima um pouquinho do décimo de milímetro, mas eu não tenho certeza se é o 5,1, 5,11, 5,15, 5,2. Então percebam bem que esse meu equipamento de medida me dá uma determinada precisão, contudo ele me traz uma outra imprecisão, uma incerteza na medida. Da mesma forma agora, se eu pegar outra régua e fizer a medida desse mesmo equipamento, dessa mesma coisa que eu desejo medir, percebam bem aqui, ó, que nessa réguazinha, a divisão, menor divisão entre os centímetros é a divisão na metade. Então tenho certeza que ela pode me fornecer uma boa medida de 5 centímetros, 5,56, mas eu já teria uma imprecisão entre o 7 e o 7,5, e o 7,5 e o 8. Então, por exemplo, essa medida aqui eu tenho certeza que ela passa do 7,5, mas eu não sei se realmente é 7,8, 7,7 ou 7,9. Então ele me dá uma precisão, mas também uma imprecisão. E agora, se eu pegar uma outra régua que me dê uma precisão maior, aqui eu posso ter certeza que ela passa do valor 4,2. Aí eu não sei se é 4,22, 23, 25. Então, nessas definições, o meu equipamento me diz a quantidade de algarismos que a minha medida tem e quais são os algarismos que são significativos, que eu tenho certeza, e aqueles que são duvidosos. No caso da minha medida com essa régua superior, a leitura da medida que foi colocada aqui é o valor 7,8 centímetros. Aqui eu represento a minha medida por dois algarismos significativos. Um que eu tenho certeza, que é o 7, e o outro que eu tenho dúvida. Como eu falei para vocês, se é o 8, é o 6 ou 9. Portanto, dois algarismos significativos, um que eu tenho certeza e o outro que é duvidoso. Para essa régua aqui de baixo, eu já exibo então 3 algarismos significativos. Esse primeiro, esse segundo, que eu tenho certeza, e o terceiro algarismo, que é o duvidoso. Assim, os algarismos significativos, nesse equipamento de medida, me dão 3 algarismos significativos, 2 que eu tenho certeza e um que é duvidoso. E é exatamente esse duvidoso aqui que nós teremos alguns problemas quando nós formos fazer as contas com esses números, com essas medidas que possuem esses algarismos significativos com algarismos duvidosos. Então a gente precisa de algumas regras desses algarismos significativos. Normalmente, uma regra geral, a gente conta os algarismos significativos da esquerda para a direita. Opa, aqui foi o contrário. Da esquerda para a direita, a partir do primeiro algarismo que seja diferente de zero. E a gente conta os algarismos significativos. Por exemplo, na primeira medida, 2,54 são 3 algarismos significativos. 2 que eu tenho certeza, o 2,5 e esse último que é o duvidoso. Nessa situação, percebam bem que eu parto da esquerda em direção até o primeiro algarismo, diferente de zero, que no caso foi 1 e apenas eu paro nele. Portanto, eu tenho um algarismo significativo e ele é o próprio algarismo duvidoso.
Nessa outra situação, Valber também tem a mesma quantidade de zeros, só que depois do primeiro algarismo significativo. Quer dizer que eu tenho 1, que eu tenho certeza, esse 0 eu tenho certeza, esse outro, mas esse daqui é o algarismo significativo. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Aqui também contém os 5 algarismos, porque eu parto da mesma premissa, que partindo da esquerda para a direita, eu conto a partir desse número. Esse outro, 7 algarismos significativos. E por mais que eu tenha uma base de 10, mas perceba bem que eu tenho que representar esse primeiro número por algarismo significativo, que no caso é um algarismo significativo e ele é o próprio duvidoso. E aí como é que eu faço então as medidas ou as operações matemáticas com essas medidas? No caso da soma e subtração, eu somo ou subtraio as duas medidas e eu mantenho aquele valor com o algarismo duvidoso de maior ordem. Por exemplo, nesse primeiro número, lembre-me que pela definição, eu vou ter um algarismo significativo, que é o 2. Algarismo da ordem de décimo. Por quê? Aqui é a unidade, décimo, centésimo, milésimo. Para quem gosta de Fórmula 1, é só lembrar que as medições do tempo normalmente estão nos milésimos de segundo, tá? Nesse caso aqui eu tenho 3 algarismos significativos. 4. 3 algarismos que eu tenho certeza e o último que é duvidoso. Então percebam bem que o algarismo duvidoso de maior ordem está na ordem das dezenas do décimo. Porque na ordem das centenas é o valor do 6. Assim, somando esses dois números, nós somamos normalmente, né, como vocês já aprenderam, colocando todos os números, 12,46 mais 0,2, e o resultado, teoricamente, nós representaríamos assim, 12,66. Contudo, lembrem bem que o teu primeiro número aqui, ó, ele apresenta um algarismo significativo e que o próprio algarismo é duvidoso. Então não tenho certeza se é o 0,2, se é o 0,1 ou 0,3. Então não tem sentido eu manter essa última casa, porque na hora da soma eu estou somando o 0,2 que é duvidoso para dar o valor 66. E assim eu tenho que representar o meu número com a ordem do algarismo significativo, com o algarismo significativo duvidoso de maior ordem, que no caso é da ordem das dezenas, né, após a vírgula, e portanto representa o número por 12,7. Mas Valber, a calculadora vai me dar exatamente essa conta. Ok, tudo bem que dê essa conta. Mas lembre bem que ela não tem acesso a esse conhecimento dos algarismos significativos. Quem tem é você que faz a medida, o cientista ou o professor, e que sabe da limitação do equipamento. Então a melhor forma de você representar esse seu número na soma ou subtração é colocando o algarismo duvidoso de maior ordem no resultado final. Para multiplicação e divisão, a gente mantém o menor número de algarismos significativo dos fatores. Então percebam bem nessa primeira conta. Eu tenho um valor de 1,2 metros e vou multiplicar por 3,457. Aqui, como vocês podem perceber, 2 algarismos significativos, onde na ordem aqui das dezenas nós temos o algarismo duvidoso. Aqui nós temos 4 algarismos significativos e nessa situação 3 que eu tenho certeza e o último que é o algarismo, que é o número duvidoso. Assim, fazendo a multiplicação, eu encontro quantos algarismos significativos entre aspas? Todos esses daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Contudo, percebam bem que na multiplicação eu já tenho dúvida nesse valor. Assim, qualquer valor maior do que esse, ou menor do que esse, se eu multiplicá-lo, ele vai gerar mais dúvida, acrescentando mais erros na medida. Então nós vamos representar a multiplicação na situação em que eu vou, o resultado final, manter com o menor número de algarismos significativos. Como eu só tenho 2 algarismos significativos, então o resultado tem que ser também com 2 algarismos significativos, 4,1 metros quadrados. Da mesma forma aqui, ó, na divisão, eu tenho aqui 4 algarismos significativos, 7, 2, 3, 1, onde esse último é o duvidoso, e esse é o 4,31.
Lembrem que a base de 10 nós não levamos em conta nos algarismos significativos. 3 algarismos. Portanto, o resultado final tem que ser representado com 3 algarismos significativos. Multiplicando esses valores, né, colocando a base de 10, fazendo a vírgula caminhar, você vai ter esse valor aqui que deu 1677,7262. Mas eu tenho que representar em 3 algarismos significativos e fazendo então com que a vírgula caminhe até a posição de manter 3 algarismos significativos, de acordo com o valor, ou pelo menos com o fator que apresenta esses 3 algarismos significativos. Como forma de aplicação, eu quero que vocês realizem essas operações aritméticas. A soma desses valores medidos, 756, que portanto tem 3 algarismos significativos. Mas lembrem bem que aqui, ó, eu posso representar como 756. Se eu representar como vírgula zero, e aí é um grande erro que a gente algumas vezes incorre, aqui eu estou representando esse número por 4 algarismos significativos. Percebam bem que 3 eu tenho certeza, mas esse último aqui eu não tenho. Mas a medida nos dá 3 algarismos significativos. O 7 eu tenho certeza, o 5 eu tenho certeza, mas esse daqui eu não sei. Aqui também eu tenho 3 algarismos significativos. Contudo, a imprecisão dele está nas dezenas. Aqui, a imprecisão nas centenas e aqui continuando nas dezenas. Contudo, o primeiro número, a imprecisão está na unidade. Assim você vai encontrar um número que somado vai me dar um resultado com dois números, né? 2 casas após a vírgula. Contudo, eu tenho que manter aquela imprecisão como definido aqui, ó, na soma de subtração, o algarismo duvidoso de maior ordem. E o algarismo duvidoso de maior ordem é o da unidade. Então você tem que representar um número com base na unidade. E aqui, da mesma forma, vejam bem, 2 algarismos significativos no item bravo. E aqui nós temos 4 algarismos significativos. O resultado, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o resultado com 2 algarismos significativos. E aqui um resultado interessante. Muitas vezes nós colocamos o valor de π, arredondando o π para o valor de 3,14. Mas lembrem que é um número irracional, 15, 9, 2, 6, e aí vai esse número. E aí, portanto, toda vez que eu multiplico por π, algumas vezes eu só multiplico por esse valor. Quando, na verdade, nas suas calculadoras, eles vão utilizar o valor com as suas 30 ou 40 casas decimais que a calculadora tem na sua memória interna. Então, o resultado dessa multiplicação vai ter que o seu resultado, um resultado que nos exiba exatamente o valor de um fator com 4 algarismos significativos. Então, agora vocês já vão saber fazer cálculos com medidas de valor significativo, né, de algarismos significativos, seja na soma, subtração, multiplicação ou divisão, utilizando essas regrinhas. E aí, eu deixo alguns exercícios que estão tanto na lista de exercícios, quanto também aqui nesse último slide final, para que vocês possam exercitar os conteúdos de Sistema Internacional de Unidades, as grandezas, seja as grandezas macroscópicas, né? Massa, a grandeza associada ao tempo e a grandeza associada ao comprimento, e utilizando também os conceitos de algarismos significativos.